Bolinha da semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Chegou a hora de abandonar as cidades? Bem-vindos a mais essa Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio Esqueci, Perdi a Conta, em que a gente vai conversar sobre um tema um pouco diferente, mas que a gente está começando a marretar a cabeça de muito americano por aí. Afinal, vale a pena viver ainda nas grandes cidades lá nos Estados Unidos? Talvez seja, aliás, ainda é um tema distante da lógica brasileira. Vocês sabem muito bem que a nossa missão aqui é trazer temas lá de fora, especialmente não cobertos aí pela grande mídia, que mais cedo ou mais tarde ainda vão influenciar a gente por aqui no Brasil. Mas a gente achou importante trazer esse ponto porque ele, de alguma forma, mostra um percurso importante entre as decisões políticas que a gente tem, ou a população em geral tem, e o resultado prático na vida delas, tá? Mas antes da gente começar, vamos fazer então o nosso jabacito hermoso. Vamos lá. Bem-vindos para quem ainda não conhecia a gente, esse é o Saindo da Bolha. A gente pede sempre, para quem não conhecia, entre lá no site www.saindabolha.com.br, clique no botão Follow this podcast para ser notificado dos nossos novos programas. Ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts. E, se possível, também fazer o share do episódio, se vocês gostarem, nas redes sociais, porque o Facebook anda dando umas pauladas na gente, tá? Vou deixar aqui também nosso endereço do Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha, tá bom? Vamos lá, vamos tocar pra frente, vida que segue. Muito bem, qual que é a história aqui? A gente tá cansado de argumentar com os nossos amigos de esquerda, né? Aqueles em que é possível argumentar ainda, claro. Que as experiências de governos de esquerda numa visão mais extrema, vamos chamar aí, como nos países socialistas, todas, sem exceção, foram uma grande furada. Aí dessa afirmação podem sair geralmente duas respostas, né? Uma é que a implantação do socialismo nesse país foi errada, que o socialismo não é bem assim, se fosse eu seria diferente, ou seja, o cara acha que eventualmente ele seria mais competente que o Mao, sei lá, o Stalin. E nessa situação aí temos um caso perdido, né? Ou que você, ao usar o tal argumento, está exagerando, que ninguém está falando em termos de governo de esquerda é tão esquerda assim, né? Seria o segundo tipo de argumento, que eu acredito no capitalismo, mas com uma visão mais social-democracia, não é assim que termina? Então você tem lá a opção 1, falar que o cara faria um socialismo melhor, e a opção 2, falar que não é tão socialista assim. Ok, nesse segundo caso ainda dá para continuar conversando. Aí você fala que, apesar da grande atuação, da grande rede social que esses países que os caras adoram, tipo Dinamarca, ou mesmo a Alemanha, esses países todos são super liberais em termos econômicos, não é isso? Pois é, pouca intervenção do Estado nos negócios. A Dinamarca, por exemplo, acho que nem tem lei trabalhista por lá, e a coisa acaba indo para esse lado, como sempre. Geralmente o papo ele começa por aí e termina por aí mesmo, daí fala, mas é uma coisa, outra coisa e tal. É um papo que geralmente não leva muito longe a nenhum tipo de grandes, vamos dizer assim, grandes conclusões. Pois bem, mas o que acaba ficando meio que sem fechamento é o fato de que não tem um exemplo prático para você argumentar, porque, ao contrário de Cuba, sei lá, da Alemanha Oriental e outros, onde a turma fugia, né? Fugia de lá e não fugia para lá. Quando o assunto gira em torno de países menos extremados, esse exemplo não é aplicável. O povo não foge da Noruega, certo? Então, vamos combinar. Teoricamente, a coisa por lá não é tão ruim assim. Mas e se a gente der uma focada em ambientes mais próximos, tá? Botar uma lupa na coisa, que a gente possa dar uma olhada ali em cima. Uma coisa ao alcance, mais ao alcance que um país, por exemplo, que tal uma cidade? As cidades têm projetos políticos, como os países, tá? Prefeitos controlam impostos, prefeitos controlam relações sociais, eles podem ajudar ou atrapalhar a criação de vagas de emprego. São mais ou menos seguras as cidades, têm sistema de saúde próprios, são mais ou menos equipadas em termos de entretenimento, de cultura.
você pode incentivar determinadas formas de cultura ou outras formas de cultura. Você pode ter, portanto, um prefeito conservador, você pode ter um prefeito social-democrata ou socialista, e você vai ver que a cidade vai se comportar de maneiras diferentes. E aí é uma coisa que você consegue meio que medir, olhar ali em cima mesmo, porque a coisa ela anda ou desanda, inclusive, muito mais rápida, tá? O que a gente quer propor aqui, e parte da resposta já é um spoiler no nome do episódio, é entender o que está acontecendo nas cidades americanas que está fazendo com que dois movimentos muito claros comecem a acontecer. Na verdade, um já está bastante maduro e o outro começa a se formar, tá? O primeiro movimento que eu digo é que cidades tradicionalmente democratas, como São Francisco, Nova York, estão perdendo habitantes, estão perdendo negócios. E o segundo, o segundo ponto aqui, é um padrão que começa a aparecer de uma maneira mais geral. Muita gente está simplesmente dizendo que está na hora de sair das grandes cidades e para sempre. A questão é a seguinte: essas duas afirmações podem estar mais próximas uma da outra do que parece, tá? Nesse caso, vocês podem questionar o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, para começar, vale pegar a lista das 20 maiores cidades americanas. Dessas 20 maiores cidades americanas, 17 são governadas por democratas, uma por um independente, vamos chamar assim. Tem várias eleições lá nos Estados Unidos onde as eleições para prefeito elas não são em cima de democratas e republicanos, são dois candidatos, tá? E esses dois candidatos não significa que eles não têm partido, significa que a eleição é concluída por independentes, de qualquer forma. Aliás, tem várias cidades onde concorre democrata contra democrata, o cara em si, mas eles aparecem lá, independente versus independentes. Então vamos voltando. São 17 cidades governadas por democratas, 1 por independente e 2 por republicanos só, tá? Das 20 maiores cidades. E não por acaso esses 2 republicanos que estão na lista das 20 maiores cidades são no Texas. Se você for pegar a lista de 50 maiores cidades, 36 são democratas. Mas vamos lá, veja, mesmo no Texas, nessa lista aí grande, os prefeitos de Dallas, Houston, Austin são democratas, o que traça aí um panorama bem claro, muitas vezes independente da cor do estado, vermelho ou azul. Grandes centros urbanos, então, tendem a votar democrata. Surpresa? Eu acho que não é surpresa para ninguém. Talvez no máximo a lição aprendida aqui é que estados republicanos podem votar forte em prefeitos democratas nos grandes centros, inclusive. Quando a gente fez o nosso episódio sobre o Canadá, que foi o Saindo da Bolha 16, chamava a União das Repúblicas Socialistas Canadenses, a gente já alertava para esse comportamento que gerava uma distorção ainda mais grave lá no Canadá, porque é um país com população pequena e muitos centros maiores populosos. Então, assim, a população do Canadá, ela vive nas grandes cidades. Logo, a população tende a votar à esquerda. E aí você tem a resposta por que o Canadá tende sempre a ir mais para a esquerda. Isso significa, então, que a não ser que seja uma mudança estrutural muito forte ou que haja um desencanto muito forte com a política de esquerda no Canadá, ele vai estar preso nessa condição aí por muito, muito tempo. No caso americano, se a gente for considerar apenas as cidades com mais de 300 mil habitantes, nós estamos falando de 66 cidades, mais ou menos. É isso aí, 66 cidades que representam não mais que 16% da população. Ou seja, a população americana vive em maior quantidade entre cidades médias e pequenas, mais do que nos grandes centros. Em termos políticos, representa, de certa forma, então, um alívio, tá? Vamos pegar o caso do Alabama, que é bem complexo. Vamos lá. O estado, basicamente, voltou todos os governadores republicanos desde 1986, tá? Teve um democrata aí no meio só. E ele votou em todos os presidentes republicanos desde 1980. Nós estamos falando há 50 anos, a população do Alabama vota presidentes republicanos. Adivinha de onde vêm os prefeitos da sua maior cidade, que é Birmingham? Isso aí, democrata. Então veja, um estado basicamente que vota governador, que vota presidente republicano no conjunto. Quando você vai para a maior cidade, Birmingham, os prefeitos últimos são democratas. E adivinha o que está acontecendo com Birmingham? A população está caindo.
Por quê? Porque a cidade é boa? Obviamente que não, porque senão a população estava crescendo. Então coloca nessa lista aí, por exemplo, cidades como Memphis, no Tennessee, que é um estado republicano, e uma cidade democrata, Memphis, tá? Chicago, que é com aquela prefeita horrorosa lá, que é a Lori Lightfoot, a ultra corrupta cidade de Detroit, com suas eleições apartisãs, aquelas que eu falei lá, que os candidatos não são nem democratas, não se apresentam como democratas republicanos, mas são sempre democratas contra democratas, basicamente, tá? Se você pegar Detroit, eles tiveram uma queda de 25% na sua população de 2000 a 2010. E na falta de piorar, mas as razões são outras, você sai da bolha. Tudo bem. Na falta de piorar, então caiu mais 0,5% a população no ano passado, tá? E a situação de crise de Detroit, teoricamente, o pico já acabou já há algum tempo. Pega aí também Cleveland, Buffalo, Milwaukee, Baltimore, St. Louis. O que essas cidades têm em comum? Elas estão entre as 100 maiores cidades do país e elas estão entre as que mais encolheram e também, não por coincidência, são aquelas que têm governos democratas. É simples assim, é só olhar, a correspondência é direta. São cidades com larga tradição em governos democratas. E o que acontece cada vez mais? Elas pioram, elas pioram e elas pioram. Portanto, quando a gente pergunta se está na hora de sair das grandes cidades, a gente não está fazendo uma pergunta retórica, não. Nós estamos perguntando se está na hora desse fluxo que já aparenta estar se consolidando ter um impulso definitivo. Mas você pode perguntar para a gente, mas saindo da bolha, não vai me dizer que não tem cidades democratas que estejam crescendo. Não, tem razão, jovem samurai, tem cidades democratas crescendo sim. E são duas razões para que isso esteja acontecendo nesses casos. Em grande parte deles, inclusive. Vamos pegar, então, no caso, Dallas, Nashville e Miami, tá? As cidades texanas estão crescendo tanto que têm recebido um grande afluxo de californianos, independente se os municípios são democratas ou não, tá? Sem contar, claro, o fator de migração também, pessoal que sobe do México. Então, Texas com cidades democratas estão crescendo por duas razões, vinda da Califórnia e vinda do México. Nashville, mais exatamente, o Tennessee em geral, também tem se tornado uma rota de fuga de habitantes de outros estados e cidades democratas, graças à administração estadual, e aí você tem inclusive muitos refugiados da região de Nova York indo para aqueles lados. Nova York. Quando a gente fala de Nova York, pensa logo o quê? Grandes empresas do setor financeiro, banco, fundo de investimento, aliás, fácil, né? A gente nem usa a expressão de empresas do setor financeiro de Nova York, a gente já fala direto Wall Street, né? É uma representação propriamente dita. Então você pega aí Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, UBS, Citigroup, Allianz Bernstein, todos já estão desmontando parcialmente ou totalmente suas estruturas na cidade e partindo para lugares como Flórida, Carolina do Norte, Salt Lake City, Nashville, Dallas, ou seja, Flórida, Carolina do Norte, Utah, Texas e Tennessee, que são estados republicano. E por que será, né? Será que é porque a cidade de Nova York está ficando insustentável com essa política, por exemplo, de reduzir investimentos de segurança e o crime está explodindo por lá? Será que é porque a cidade e o estado têm essa péssima prática de gastar mais do que deve e depois tentar compensar isso metendo a mão no bolso do contribuinte para pagar a festa? Pior, com a ideia do prefeito lá, o de Blasio, de meter a mão nos bolsos dos milionários locais, aumentar os impostos desses caras. Será que eles vão ficar lá parados, sentados, esperando para ser assaltados? Claro que não. Eles vão embora e levam dinheiro, eles levam investimentos e levam emprego para estados com políticas que incentivem o desenvolvimento privado, ao invés de ficar em locais com a cabeça para lá de antes dos anos 60, como no caso aí da cidade do prefeito castrista, literalmente chamado Bill de Blasio, né? Mas e as empresas de tecnologia, onde o peso da grana ainda está forte? Como é que é? Bom, para o bem e para o mal, porque a nossa preocupação é esse monte de idiota woke não dá o Texas, por exemplo, né? As grandes empresas de tecnologia também estão migrando, principalmente para um novo polo
que é aí meio que um novo Vale do Silício se formando, que é a região de Austin, no Texas. O Elon Musk já deu sua banana para os californianos, cheio de impostos e regulamentações, e foi para Austin. Das 653 mil pessoas que abandonaram os municípios californianos, nada menos que 85 mil tiveram a mesma ideia do Elon Musk e foram para o Texas. É bastante gente. Junto deles, literalmente, os fundadores do Vale do Silício, a HP. Tá? A HP foi para Houston. E quem mais? A Dropbox, que é o famoso aí sistema para de guarda de arquivos, organização de arquivos, foi para Austin. A Oracle, do bilionário Larry Ellison, foi para Austin. O que quer dizer isso? Que o Vale, assim como Nova York, tende a ser cada vez menos atrativo para os moradores e mesmo para os investidores, porque essa montanha de dinheiro que eles tinham arrecadado de impostos vai cada vez mais ir para o espaço, vai, na verdade, ir para outro estado, ou nem tanto, porque são estados que coletam muito menos impostos, certo? O que vai impactar o quê? Vai impactar diretamente tanto nessa rede de segurança social, que é o cartão de visita dos democratas, como também nos serviços básicos, como, por exemplo, coleta de lixo, educação e a polícia. Lembra o que aconteceu com Detroit? Pois é o que está começando a acontecer agora em outros lugares. Sem dinheiro de imposto, porque afinal de contas você botou todo mundo para correr, vai ficar feia a coisa. Quer dizer então, seu saindo da bolha, que na verdade o problema vai estar apenas nas grandes cidades democratas, de estados democratas no futuro? Olha que eu não sei não. Imagina cidades como Austin mesmo, que a gente acabou de falar, tem nego indo pra lá pra burro. Austin é uma cidade democrata, tá? Vota geralmente democrata. Acrescenta um monte de motorista de Prius com cabelos coloridos, etc. do pessoal woke. O que deve acontecer? Mais democratas no poder por mais tempo, certo? Então, as últimas eleições mostraram uma coisa. Quem aposta assim firmemente no voto latino a favor dos democratas está mais para projeto do que para realidade. Agora, em 2020, os votos republicanos latinos já foram na relação de 1:3. Em regiões como Miami ou em algumas áreas de Nova Jersey, o crescimento foi para mais de 120% em relação às últimas eleições. É muita coisa. E mais que isso, não vamos esquecer que essa eleição foi uma em que uma das características clássicas das eleições americanas deu uma flipada forte, muito forte. Dessa vez, os mais ricos votaram em Biden e os mais pobres votaram em Trump. Isso significa alguma coisa, né? Quando você está falando de algumas minorias. Pois é. Portanto, retornando aqui, é possível que o crescimento do voto latino republicano no Texas, em parte, dê uma equilibrada na chegada da garotada mimimi da Califórnia. Mas ainda assim, Austin, Dallas e Houston ainda serão cidades democratas. E o que isso tem de mais? Bom, sinto muito, mas as coisas não estão cheirando bem para cidades governadas por democratas para os próximos anos em termos de, por exemplo, conflitos raciais ou ataques de grupos extremistas como o Antifa. Na costa oeste, se você pegar, e a gente já fez até alguns programas sobre isso, tem Portland e Seattle, né? Os democratas estão deixando os caras botar fogo na região. Eles estão simplesmente tomando conta das cidades. Quando, antes das eleições, lembra, não sei se vocês vão lembrar, se dizia que toda essa bagunça, essa balbúrdia, esse troço todo, era culpa de quem? Aliás, vamos lá, vamos botar reloginho de quem que era a culpa de estar acontecendo tudo aquilo na costa oeste? Isso, culpa do Trump. Pois é, entrou o Biden, mas nada voltou ao normal. A normal que se esperava, né? Afinal de contas era culpa do Trump. Ontem mesmo, por exemplo, tinha uma turma que estava incendiando prédios federais por lá só para não perder o costume. Isso não acabou nem de longe, tá? Então o tal da prática do defund, né, de tirar o dinheiro da polícia, tem criado um ambiente propício para o crescimento de crimes no duro, de gangues em cidades como Minneapolis, Chicago, Nova York, São Francisco, Baltimore, que é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, que também entrou nessa, todas elas entraram nessa do quê? De tirar dinheiro da polícia. E sabe mais onde aconteceu isso? Onde esse projeto de redução de verba para a polícia? Em Austin, no Texas. Entendeu? Porque não basta estar aí debaixo só da estrela solitária texana
para ter certeza de que você tá na boa? Pois é, Austin tá lá, mas tá fazendo bobagem do mesmo jeito, tirando dinheiro da polícia. É lógico que vai explodir as coisas por lá, mais cedo ou mais tarde. Além disso, se você for de uma minoria, então, por exemplo, se você for um asiático ou se você for um judeu, também vai ter que parar para pensar duas vezes antes de morar em lugares como Los Angeles, Nova York, Nova Jersey, porque lá os promotores e a polícia tendem a não dar muita bola para pessoas apanhando nas ruas por causa da cor da sua pele e da sua religião. E aqui eu não estou falando de negros, eu estou falando basicamente de asiáticos e eu estou falando também de judeus. Esses caras estão apanhando na rua a torto e direito. E aliás está tendo um movimento grande lá nos Estados Unidos de ódio racista contra os asiáticos, que eu até comentei com vocês que eles estão tentando colar no Trump, que é uma bobagem gigante, porque basicamente não são elementos trumpistas que estão fazendo isso. É uma turma de ódio mesmo aí, geralmente ligada a grupos extremistas negros. Estranho como é que os tempos mudam, né? Pois é. Mesmo as áreas conhecidas como subúrbios, que ao contrário daqui no Brasil tem uma população basicamente de classe média, já não se sente mais segura também. No passado, os grandes conflitos se davam no centro da cidade, né? A violência se dava no centro da cidade. Agora os subúrbios também estão sendo invadidos por protestos e saques. Em Seattle, há um tempo atrás, um grupo estava passando em frente àquelas casas super simpáticas, aqueles bairros sem muros, e os manifestantes gritavam que aquelas casas eram deles, que era para tirar aquelas pessoas de lá, que o que eles tinham eram deles. Quem que eram os grupos? Obviamente, Black Lives Matter e Antifa. Então, os subúrbios já não são exatamente o refúgio seguro para essa turma que morava nas grandes cidades. Vamos lembrar que o Trump quase implorou de pé juntinho aí para que as mulheres do subúrbio votassem neles. Era um demográfico onde ele não estava indo bem, não. Será que agora elas vão se lembrar que votaram em presidente que está dando as costas para elas? Não sei, hein? Se não são os grandes centros urbanos e não são os subúrbios das grandes cidades, então sobram o quê? Sobram as pequenas e médias cidades em estados republicanos da gema, tá? Você não encontra praticamente saque, destruição, ameaça à vida, ameaça à propriedade em locais onde a América tradicional está plantada. Onde você fala de família, você fala de religião, você fala de armas. Sinto quem não gosta da ideia, mas é onde tem segurança hoje. A América progressista está aí se desbilinguindo e quem ficar nessas cidades tende a presenciar uma queda ainda maior na nossa visão no futuro. Deixa eu acrescentar um ponto aqui meio bola de cristal, tá? Meio apocalíptico? Não, apocalíptico é meio exagero, tá? Mas é uma tendência complicada que pode estar despontando aí para frente. Existe um risco enorme de desequilíbrio econômico para os próximos anos nos Estados Unidos, seja pelos gastos públicos que estão explodindo com a pandemia, seja pela emissão de moeda que está simplesmente absurda por lá, tá? Isso aí geralmente tem um conserto só, que chama inflação. Acrescenta aí um governo democrata que não está nem aí para isso, para gastos. Por que você segura gastos? É só girar a maquininha. Coloque uma cereja por cima desse bolo todo, que são os preços dos combustíveis, que por sinal já subiram uma barbaridade desde que o Biden assumiu por lá. Tá? Vamos lembrar, os democratas querem eliminar a política de combustíveis fósseis de Trump. O fim daquele Keystone XL, lembra que a gente falou? Aquele oleoduto que o Biden cancelou lá, deu uma penada logo no primeiro dia, é só a ponta do iceberg. Energia renovável é mais cara, né? E alguém vai ter que pagar o preço por isso. Agora, faz o seguinte, coloca o preço alto na base da cadeia produtiva, energia, né? E vá lá. Você vai ter preços altos em tudo dali para cima. Então existe um risco realmente muito grande de uma alta muito forte na inflação. E esse efeito tende a ser muito mais sentido nas grandes cidades do que em pequenos núcleos urbanos. A gente aqui que mora na cidade, a gente depende de inúmeros processos intermediários e quando as coisas sobem, elas sobem geralmente muito mais para nós. Olha que quadro bonito então. Violência criminal, violência política, violência étnica, serviços piorando de qualidade e inflação. Para muita gente isso
tem sido sinal de aviso que está na hora de mudar dos grandes centros, especialmente aqueles governados por democratas e especialmente ainda aqueles dentro de estados democratas. Para mim hoje, ainda que a pessoa faça questão de morar em uma cidade maior, eu mesmo sou assim, tá? Confesso, eu não consigo lidar muito bem com a tranquilidade de uma cidade pequena. Se eu tivesse na pele de algum desses americanos, no mínimo, se estivesse morando em algum canto aí de Nova York, Chicago, Los Angeles, já estaria de malas prontas, porque se a gente não bater de martelo firme aqui, afirmando com certeza absoluta que o futuro é literalmente perigoso, certamente um cheiro de podre está vindo de lá e muito forte. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Mais uma bolinha encerrada aqui. A gente pede então, vamos lá, fazer aquele jabá expresso. Entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou Google Podcast. Pede para dar um share desse episódio nas redes sociais, se tiverem gostado, evidentemente. E pede também para acessar o nosso Telegram, que eu vou deixar o endereço aqui, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Se eu sair da bolha tá melhor, agradeço bastante as mensagens aí oferecendo aí vibrações positivas, as preocupações de todos. Se eu sair da bolha, não estava com Covid, era outra história, um dia eu conto aí das dores de cabeça da nossa vida, mas tá tudo certo, tudo sob controle. Já estamos quase 0 km e pronto para mais uns 2 anos e meio pelo menos, sem parar de fazer esse diabo desse podcast, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito mais super bem. Bolinha da semana.